dos intelectuais mais importantes do Brasil. É o tipo do homem no qual a história se condensa de uma tal maneira que ele viveu 65 anos e é impressionante a biografia dele. O que ele reúne em 65 anos de vida, de experiência, de obras, de 1933 a 1973, quando ele morre, a produção dele é uma coisa impressionante. Aí seguem-se as grandes obras, praticamente a cada 2, 3 anos, ele produz um novo livro, e cada livro novo que ele produz é uma referência internacional. Em 1946, ele publica A Geografia da Fome. Em 1951, os 2 volumes de Geopolítica da Fome. E ele é rapidamente, então, transformado no grande especialista daquilo que vai ser o grande problema do mundo subdesenvolvido, já a partir daí, o que o torna um intelectual conhecido internacionalmente. Nesse ínterim, ele é presidente da FAO durante vários anos. Não é qualquer intelectual que se torna presidente de um organismo como este, justamente aquele que a ONU cria para cuidar da agricultura e da fome. A verdade é que a história dos homens do Nordeste me entrou muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos, sob a forma destas imagens que estavam longe de serem sempre claras e risonhas. E foi assim que, pelas histórias dos homens e pelo roteiro do rio, fiquei sabendo que a fome não era um produto exclusivo dos mangues, que os mangues apenas atraíam os homens famintos do Nordeste, os da zona da mata e os da zona da cana. Todos atraídos por esta terra da promissão, vindo se aninhar naquele ninho de lama construído pelos 2 rios e onde brota o maravilhoso ciclo do caranguejo. O Josué de Castro tem essa virtude de ter tirado o tema da fome da condição de tabu, né? Aliás, ele mesmo, na apresentação da obra dele, ele é um homem muito culto, né? Ele diz que ele vai se esforçar para fazer com o tema da fome o mesmo que Freud havia feito com a questão da sexualidade, que também era um tema tabu, né? Então, o Josué teve a virtude de trazer para o centro do debate das ciências sociais e do mundo da política a problemática da fome, né? Mas também foi um homem prático, né? Que ele teve uma série de ações de criar o Instituto Nacional ligado à nutrição, enfim, de políticas públicas geradas para acabar com o problema da fome, né? Então, ele inaugura, né, um conjunto de políticas preocupadas com a questão da fome que vem, inclusive, muito recentemente a adquirir um certo status na política recente do Brasil. Josué de Castro não para. Em 1964, ele publica 7 palmos de terra e um caixão, um ensaio explosivo sobre o Nordeste, onde ele culmina toda a teoria dele a respeito das origens da fome e da subnutrição no Brasil e no mundo, no caso do Brasil, vinculando ao monopólio da terra e reivindicando, então, como solução para este problema, uma amplíssima reforma agrária. Se abre o chão e te envolve, como mulher com quem se dorme. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. Que ele vai vincular seja a fome, seja a alimentação, seja a subnutrição, as estruturas sociais reais existentes em cada sociedade, no tempo, na história de cada sociedade. É isso que o vai fazer vincular toda esta problemática à questão da reforma agrária no Brasil. Daí é que ele pula para o contexto internacional, porque ele vai ver que o que acontece socialmente no Brasil se repete na Ásia, se repete na África, se repete em toda a extensão do terceiro mundo, entrando pelos países avançados, nos quais também há grandes bolsões de pobreza, de subnutrição, de fome, de problema alimentar. O mais interessante, talvez, para a nossa contemporaneidade, então,
me remetendo diretamente à atualidade do pensamento dele, não só de médico, mas para além, é que ele, em plena década de 50, muito antes de entrarmos neste contexto atual de denúncias dos problemas ambientais, ele já faz a leitura ambiental do problema da fome. Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte. Dans 20 ans, ou bien nous aurons la catastrophe par la famine mondiale, ou bien nous aurons l'abondance pour tous. Car on dispose des ressources naturelles, techniques et financières suffisantes pour résoudre le problème. Então, o Josué, ao trazer o debate da fome, ele introduziu uma dimensão, eu diria, do ponto de vista teórico-conceitual, que a problemática da fome não podia ser tratada como um problema específico de nenhuma área de conhecimento. Então, o Josué traz uma perspectiva extremamente atual do debate, do debate teórico, no sentido mais amplo do avanço das ciências, não é? Na medida que ele já sinaliza os limites de um conhecimento disciplinarizado, recortado nas diferentes disciplinas, não é? Para tratar dessa problemática, né? Ele que já vinha chamando a atenção da repressão, da elite repressora no Brasil, para as ideias dele, agora então como que vira uma espécie de gota d'água. Vem o golpe de 64 e ele então é caçado e vai para o exílio. E ao longo de todo o tempo dele no exílio, em contato com os militares governantes do Brasil, ele busca chamar a atenção deles, dos militares, para a necessidade dele de voltar ao Brasil. A necessidade de vida de parte dele de voltar ao Brasil. E os militares sempre negando, sempre negando, sempre negando. E eu creio que isto foi se acumulando dentro dele, aquela angústia, aquela tristeza do exílio, de querer voltar ao seio do país dele, e é isso que vai levá-lo à morte. O que significa dizer que este homem, dessa densidade intelectual histórica impressionante, foi um homem que recebeu dos militares esse tipo de tratamento odioso. Eu considero que a ditadura militar foi a causa da morte do José de Castro. Depois que o Josué morreu, a gente descobriu uma coisa importante, é que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida e castiga quem produz mais do que as cotas estabelecidas. Quer dizer, que a humanidade chegou a esse, se a gente comparar com o que a gente dizia há 50 anos atrás, esse paradoxo. Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos, é a questão de distribuição. E o Josué dizia que a fome era um dado geopolítico, que era uma forma pela qual as nações poderosas mantinham seu controle sobre a humanidade. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa transportar os alimentos, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo parece dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome.